A nossa segunda conferência será com William Jacó, que é comerciante e trabalhador do Grupo Espírita Leon Denis, em Uberlândia. Jovens, cadê você? Este será o tema de William, em 45 minutos. Bom dia, amigos, amigas. A gente se sente um modelo passando aqui, todo mundo olhando, né? A passarela do Festu. É uma alegria estar aqui mais uma vez, mais este ano. Nós que estivemos aqui desde o primeiro fórum, né, tem visto esse projeto se ampliar. E quantas sementes lançadas neste fórum, já desde o seu início, cresceram, frutificaram, e agora a gente observa várias ações sendo realizadas em Tupaciguara, a partir da união dos trabalhadores, a partir da confraternização destes, né, dedicados companheiros de doutrina, que não se cansam de trabalhar e de nos inspirar na tarefa do bem. Então, que Jesus abençoe essa equipe fantástica de Tupaciguara, que tem realmente se desdobrado aí em várias frentes e feito um belíssimo trabalho. O tema que nos traz aqui hoje é Jovens, cadê vocês? E o pessoal pode pensar assim, que palestra, a gente tem aquela ideia de que palestra sempre tem puxão de orelha, né? Vai assim, ixi, vai puxar a orelha dos jovens agora. Mas vocês podem ficar tranquilos que vai ter para todo mundo. Vai sobrar, não vai faltar ninguém, acredito, nas nossas reflexões, por um simples motivo. A gente precisa urgentemente socorrer, estender as mãos para os nossos jovens. A cada estudo, ou a cada pesquisa, ou a cada informação coletada a respeito de suicídio entre jovens, nós somos alertados de que os jovens estão se matando cada vez mais. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 2017, que é o último dado que se tem, pela primeira vez na história em que o estudo é feito, a partir da coleta de dados, o suicídio entre jovens ultrapassou a casa dos 2 dígitos a cada 100 mil habitantes. Então, de cada 100 mil, 10,6 jovens se matam ao longo do ano. E, dentro do recorte das idades, um número que tem assustado e aumentado um pouco mais do que os outros é entre jovens de 10 a 14 anos. Além de se matarem, nós observamos cada vez mais os jovens se cortando, se mutilando, se isolando. E isso é um recado, isso traz em si, porque a gente vive falando que toda dor é um alerta. Dor no nosso corpo. Agora, nós vivemos em sociedade, e a dor que o jovem tem, sendo manifestada através do suicídio, deve servir de alerta para todos nós, jovens, né? Nesse caso eu me incluo, pais, responsáveis, avós, dirigentes de centro espírita, autoridades políticas, sociais, policiais. Devemos fazer um esforço conjunto em prol dos nossos jovens. Que a gente vive falando que o jovem é o futuro da humanidade. Mas se a gente não faz um pouco para auxiliá-los, para acolhê-los, olhar no olho, como muito bem colocado pela deusa, a gente vai ver que esse número não parará de aumentar. E trazendo agora para a doutrina, salvo algumas exceções, o que a gente escuta no movimento é: cadê os jovens no movimento espírita? Por exemplo, nós estamos aqui, 150 pessoas, talvez, 200 pessoas. Confirmei com o Wellington, o Festu Jovem está com mais ou menos 20.
Nós realizamos em Uberlândia, em julho este ano, o Congresso Espírita Leon Denis. Tínhamos em torno de 450 adultos, e nós custamos conseguir 100 jovens para o Congresso para os jovens. Então é preciso repensar, porque a evasão dos jovens no movimento espírita, ela é percebida por todos nós, que percebemos como consequência, o que nós dizemos, o envelhecimento do público nas casas espíritas. Se a gente pegar aqui ou nas nossas casas, a expectativa de vida do indivíduo hoje gira em torno de 78, vamos arredondar 80 anos. O Quincas contraria a média. O Quincas tem 110. Então, quando coloca o Quincas na média da casa espírita, aí a coisa dispara. Mas se a gente for fazer a média, está muito alta. E se for dividir o grupo entre menos de 40, que seria a metade, e mais de 40, nós ficaremos surpresos. E, William, mas isso não é bom? Tem problema nisso? Tem um problema. Problema de continuidade da própria doutrina. Porque um dos motivos, não é o único, do movimento espírita europeu ter fracassado, repito, não é o único. Nós enfrentamos guerras, enfrentamos uma série de problemas, mas foi que os europeus da época não deram tanta atenção e não se preocuparam em atrair os jovens para o movimento espírita. Consequência, na medida em que os baluartes desencarnavam, quem continuou? Não tinha. Investir no jovem, no movimento espírita, é investir na perpetuidade da nossa doutrina na humanidade. E não é simplesmente atrair o jovem para aumentar número, para a gente bater no peito ano que vem e falar assim, esse ano temos o dobro, 40, ou 50, ou 5 vezes mais, 100. Não é isso, porque o Espiritismo nunca foi proselitista. A intenção de atrair o jovem para o movimento espírita é oferecer a ele recursos que, me desculpe, mas só o Espiritismo oferece. Jovem adora fato. Só a doutrina comprova a imortalidade da alma. Então, quando eu fico triste, puxa vida, o Superman, que era meu super-herói favorito, morreu no filme. Aí eu falo assim, sabia que você é mais poderoso que o Superman? Não, mas por quê? Porque você não morre. Então mas só uma informação aqui, um spoiler para quem não viu o filme, eu acho que o Superman não morreu. Porque no final, quem já viu o filme lembra do caixão, tinha algumas terras sobre o mesmo, e as terras de repente começam a se mover, a levantar. Então eu acho que ele vai... Mas a doutrina oferece fatos. Não é mais eu acho, mas eu sei. E o jovem gosta de saber. Não é mais eu acredito na imortalidade, eu sei. A alma é imortal. E sabe quem que nos ajudou a ter essa certeza e a ter esses fatos? Jovens. Quando se olha para a história do Espiritismo, apesar desse fracasso, vamos assim chamar, dos europeus no trato com os jovens e com a infância, a gente vai ver que ali na raiz do Espiritismo havia presença sempre de jovens. Se eu for voltar um pouco antes de Kardec, lá em 1848, quando Arthur Conan Doyle considera ali quando houve a invasão organizada dos espíritos, as médiuns Kate e Margaret, as irmãs Fox, lá nos Estados Unidos, 11 e 13 anos, médiuns. Se eu avanço no tempo e vou para Kardec, que trabalhou com as irmãs Baudin, quem não viu o filme, recomendo que veja. Vai perceber duas jovenzinhas, em torno ali dos 14 anos. Nós tivemos Ruth Celine Jaffé, um
pouquinho mais velha, mas ainda assim jovem, Hermance Dufour, também jovem. Essas foram talvez as principais médiuns que Kardec trabalhou. Se avançamos um pouco mais no tempo, veremos William Crookes. O William está na moda, ela falou do William Cândido, eu falo do William Crookes, tem o William Jacob, nós vamos dominar o mundo, não tem jeito. O William vai dominar o mundo. William Crookes, do alto da sua sabedoria, convidado para desmascarar o que era considerado uma mistificação, uma farsa, começa a investigar então a médium Florence. A médium Florence, com seus 13, 14, 15 anos, porque duraram 3 anos as experiências feitas. E eu fico pensando, olhando para o meu filho hoje com 15, imaginando ele com William Crookes, por exemplo, um jovem servindo de instrumento para provar a imortalidade da alma. E seria bom, né? Meu filho materializando espírito, Borginho. Vem cá, está um espírito passeando aqui. O que foi? Não, meu filho está materializando ali. De repente meu filho pega uma caneta aqui, começa a psicografar. Não, trouxe uma mensagem do Espírito de verdade. Será que nós daríamos a credibilidade que estes deram? Kardec confiou nos jovens. William Crookes confiou naquela jovem. E quantos outros? Aqui a gente já percebe que o jovem, e aí agora vai um recado para os jovens, por mais que se acham autossuficientes, eles precisam da mão amiga dos mais velhos. E se saímos dos fatos, dos médiuns, para o campo da filosofia, Leon Denis, com 18 anos caminhando pela cidade de Tours, se depara com o Livro dos Espíritos. Um jovem de 18 anos, tinha lá uma imensidão de outras possibilidades, mas é atraído para o Livro dos Espíritos, que ele pega, compra, leva escondido para sua casa, porque a sua mãe controlava rigorosamente tudo o que ele lia, família católica, Leon Denis autodidata, então a mãe controlava o que o menino lia e estudava. E ele, para não ter o perigo de ser proibido, tolhido pela mãe, esconde a obra, entra, guarda no esconderijo, e quando seus pais dormiam, ele então pegava e lia. Já era um hábito comum dele. Mas chega um certo ponto que Leon Denis estava tão encantado com o que Allan Kardec trazia naquele livro, que ele decide se abrir para sua mãe. E quando ele vai fazer isso, ele marca uma reuniãozinha, fala: mamãe, preciso falar uma coisa. E a mãe, percebendo a angústia no filho, dele começar a dizer: mãe, eu comprei um livro e eu escondi da senhora. E ela: tudo bem, meu filho, eu descobri seu esconderijo. Ela: como assim você descobriu? Eu descobri. E Leon Denis começou a ficar pálido, começou a ficar mudo. E a mãe o tranquilizou, disse: fique calmo, porque na sua ausência, quando você saía para trabalhar, eu pegava a obra e lia. E quando eu via que você e seu pai estavam voltando, eu escondia no lugar, para não chamar a atenção. E fique calmo, que assim como você, eu também agora me declaro espírita. Então nós temos o jovem Leon Denis recebendo o apoio, o amparo da mãe. Aquele jovem que aos 21 anos de idade se encontraria pela primeira vez com Allan Kardec. E Leon Denis é o único que eu tenho notícia, a não ser que algum fato, algum documento novo venha à tona, o único que descreveu uma palestra feita por Allan Kardec, que passaria por Tours nas suas viagens, mas naquele dia a polícia imperial ordenou que o local da reunião tivesse o seu alvará cassado. E a reunião então foi proibida de acontecer onde havia sido designada anteriormente. Um problema, já que na época não tinha WhatsApp para você comunicar facilmente. Hoje em dia vai alterar a programação, você manda um Facebook, um WhatsApp, um Instagram, ou você liga para alguém e fala: mudou o local, tranquilo, todo mundo quase fica sabendo.
Na época, como é que faz para avisar? O jovem Leon Denis se dispôs a ficar no antigo local, redirecionando o público para o novo endereço. Era um jovem dedicado, com seus 21 anos, demonstrando amor pela doutrina. No dia seguinte, Leon Denis reencontra Allan Kardec, e não tenho dúvidas que o codificador encorajou o apóstolo do Espiritismo a prosseguir, a estudar, e depois viria a ser o grande trabalhador, o grande divulgador e consolidador do Espiritismo na França, na Europa, ajudando, por consequência, o mundo. Todos esses jovens que eu citei, eles podem ser colocados naquilo que Leon Denis, no livro Um Olhar sobre o Tempo Presente, chama de juventude idealista. Juventude idealista, em que ele vai dizer o seguinte, que são aqueles que conservam a poesia e o frescor das primeiras horas de existência de suas almas, até avançarem para a idade madura e até mesmo na velhice. Idade madura. A gente percebe, por exemplo, a Paula Zamp, que já contou a sua idade, então fica à vontade para falar. 53 anos, uma jovem. Alguém duvida disso? Uma jovem. E quando fala velhice, eu vou lembrar do Quincas de novo. Jovem. Jovem. Porque traz o frescor da poesia, traz esse frescor das primeiras horas, esse prazer, o encantamento de um jovem idealista, ou seja, um jovem que tem um ideal, um jovem que tem ideia, um jovem que tem garra, que tem pulso, que tem disposição. Um jovem que, dentro das suas possibilidades, traz dentro de si aquela vontade, aquela aspiração de mudar o mundo. Porque muitos de nós jovens passamos por isso. Tivemos essas ideias, fala, nossa, eu tenho tanta ideia, e a gente vê tanta coisa errada e fala, mas tinha que ser diferente. E tem aqueles que falam, tinha que ser diferente, e nada fazem para mudar a realidade que vivem. E tem os jovens idealistas, que não conseguem mudar o mundo, mas conseguem mudar pelo menos um mundo, que é o seu íntimo. E a partir daí, ele consegue cativar o mundo dos outros que estão ao seu redor. São jovens idealistas. Alguns conseguem atingir dezenas de pessoas, centenas, alguns milhares. Alguns conseguem cativar gerações, como o jovem Chico Xavier, que com 17 anos começava a psicografia, com 25 anos, jovem, trazia ao mundo Parnaso de Além-Túmulo, como a jovem Joana d'Arc, queimada viva, simplesmente por ser médium. Gente, a situação dela era tranquila, do ponto de vista material. Era só ela falar assim, não gente, eu estava brincando, eu não escuto nada não. Isso que eu falei que eu ouvia dos santos é tudo brincadeira. Deixa eu ir embora logo, eu preciso viver a minha vida. Eu preciso aproveitar a vida. E ela simplesmente receberia o quê? A liberdade do corpo. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perdê-la por minha causa, em meu nome, a terá salvo. Joana d'Arc tinha isso em mente. Por isso, ela não quis a liberdade do corpo, quis a liberdade da alma. E por isso nos inspira, séculos depois. Injustiçada pela igreja, depois se torna padroeira da França. Que ironia do destino. Quem não deu valor, agora, com a correção que o tempo deu, recebe ali o devido reconhecimento
por ter ido até o sacrifício em prol do seu país, em prol da sua pátria. E nós poderíamos pegar jovens da atualidade, como nós temos duas que se destacam atualmente, que têm cativado milhões, e eu não tenho dúvida, daqui a pouco bilhões, como a Greta Thunberg, a jovem sueca, ativista ambiental, tem feito um trabalho fantástico aos 16 anos de idade. E todo mundo que faz um trabalho fantástico, é natural e óbvio que receba pedradas. Ou alguém acha que mundo de prova e expiação você vai ser só aplaudido? Se nem Jesus agradou a todos, por que a Greta agradaria? Não levam em consideração nem mesmo que ela tem síndrome de Asperger e a atacam, a ofendem, ou autismo leve, como a nova terminologia talvez seria mais adequada. E ao invés de analisar o conteúdo do discurso que ela fez na Assembleia Geral da ONU, o pessoal fica preso à fisionomia, sem saber que aquela forma como ela expressou o que ela sentia tem a ver inclusive com o autismo leve, porque ela estava sob uma pressão muito forte. E aí descaracteriza o discurso e ficam apegados a pequenas coisas. Sabe por quê? Porque a Greta defende o que os poderosos, que têm tudo nas mãos, não defendem. Ela ataca interesses. É uma jovem idealista. E precisamos orar por ela. Outra jovem, Malala, a paquistanesa, e curiosamente as pessoas assim, para denigrir uma, você tenta falar bem da outra, como se as duas não pudessem viver no mesmo planeta. Malala, defensora dos direitos humanos, defensora dos direitos da mulher, luta pela causa da educação e tantas outras causas nobres. Malala, por ofender o interesse dos poderosos, também é atacada. Inclusive, foi vítima de um atentado que tentaram matá-la. Deram-lhe um tiro, o tiro entrou no crânio e veio parar no ombro. E ela não morreu, não desencarnou. Levada para a Inglaterra, lá está até hoje. Jovem idealista, defensora de causas que ela acredita e que o mundo precisa. Ah, mas como eu estou longe de ser uma Malala ou uma Greta. Acreditemos em algo e defendamos isso, porque se este algo estiver vinculado à lei de Deus, forças invisíveis nos ajudam, porque nós não estamos sozinhos nessa batalha. Nunca estivemos. É que muitas vezes, como disse muito bem a deusa, nos falta fé e nos falta ânimo, para que sejamos, independente da idade, jovens idealistas, como nos convida a ser Leon Denis. E aí nós estagiamos na outra juventude, a juventude dita por Leon Denis frívola, insensata, demente, e que considera os seus dons uma força inútil que lhe é permitido desperdiçar de qualquer maneira e consumir o mais rápido possível, como o pródigo que gasta a herança de um avaro. Ele compara agora o seguinte: eu sou pródigo, recebi uma herança valiosa e resolvo gastar essa herança rapidamente. Ele fala que o jovem, nesse outro ponto, frívolo, se compara a isto, porque ele recebe muito da vida, mas resolve gastar de maneira desequilibrada, desordenada, torcendo para que a juventude passe rápido. E ele fica pensando assim: mas jovem nunca pode fazer o que quer. Mas quando eu for adulto, aí com a minha liberdade, vou sair de casa, vou fazer tudo o que eu quiser. Isso é que é vida. Viver sob as rédeas dos meus pais, isso não vale a pena.
e passa a ser um jovem infeliz, porque ele não vive a sua juventude, está sempre colocando no futuro, colocando no depois a sua felicidade. E fatalmente, quando ele sair de casa, ele vai perceber assim: poxa, eu achei que ia ser bom e não está sendo. Deixa eu voltar para os meus pais, que eu acho que era melhor. E muitos voltam. Quando são humildes, voltam. E o pai, se não tiver equilíbrio, ainda vai falar assim: eu te avisei, né? Eu te falei que o mundo lá fora não é igual você está pensando. E vai posta no Facebook: meu filho voltou, hashtag eu avisei. Então, o jovem frívolo, ele perde a oportunidade maravilhosa da juventude, da mocidade, desse período que depois que passa, a gente olha para trás e lamenta não ter aproveitado bem. Fala assim: ah, meus tempos de jovem, se eu soubesse que a vida era assim, eu voltaria no tempo e faria diferente. Então é necessário a gente trabalhar para que mesmo na madureza ou na velhice eu não me comporte de maneira frívola naquele estágio em que eu vivo, porque em todos eles devemos buscar a beleza de viver, a beleza de servir, a beleza de ser filhos de Deus. Agora, um ponto que os jovens precisamos, e eu coloco precisamos, você viu, de novo eu me incluo, né? Depois vocês me falam se eu não sou jovem ou não. Compreender é que o mandamento honrar pai e mãe, ele não diz respeito só a pai e mãe biológico ou de criação. Honrar pai e mãe é muito mais do que isso. Ele significa honrar os que vieram antes, em qualquer área. Se eu sou um jovem idealista no campo da educação, não adianta eu querer simplesmente romper com tudo que fizeram até agora. Eu falo: eu quero reinventar um novo modelo educacional no mundo. Nada do que foi feito antes presta mais. Se eu quero ser um dirigente espírita jovem, eu não preciso simplesmente aniquilar tudo aquilo que vieram antes fizeram. Se eu quero ser um jovem idealista no campo da política, eu não preciso romper com tudo que foi feito antes. Em todas as áreas que nós formos atuar, eu preciso, antes de mais nada, honrar quem veio antes e deu a sua contribuição. E é claro, fazer diferente, porque se for para fazer igual, não precisa haver alternâncias. Mas todas as vezes que eu quero romper de maneira brusca com aquilo que fizeram, eu vou criar um sério problema para mim e para os outros. Portanto, é necessário que nós aceitemos as mãos dos outros, esses outros estejam encarnados ou não, e agradecer a tudo o que fizeram. Se não está como eu gostaria, é o melhor que eles podiam. Fizeram o possível na sua época, no seu contexto, dentro da sua realidade. E Emmanuel vai nos dizer de uma maneira muito bela, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 151, intitulado Mocidade. Diz Emmanuel: o moço poderá e fará muito. O moço poderá e fará muito, se, ele coloca uma condicionante, se o espírito envelhecido na experiência não o desamparar no trabalho. E muitas vezes o espírito envelhecido no trabalho desampara, só para falar assim: vamos deixar para ele quebrar a cara e ver como que acontece. Às vezes acontece do adulto desistir do jovem, só para depois dizer sim que estava certo. William, eu já tentei 3, 4, 5 vezes e ele não me dá ouvidos. Nós nunca devemos desistir. Ou será que Jesus desiste de nós na 5ª tentativa?
Ou será que o nosso anjo guardião na 10ª fala assim: nossa senhora, já falei 10 vezes com ele, agora entreguei meu cargo, não ajudo mais, quer fazer do jeito dele, que faça, eu não ajudo mais. Será que Jesus e o nosso Espírito protetor age assim conosco? Nada de novo conseguirá erigir, diz Emmanuel, caso não se valha dos esforços que lhe precederam as atividades. E Emmanuel fecha dizendo: em tudo, não é em alguma coisa, em tudo dependerá de seus antecessores. Portanto, honremos os que vieram antes. Escutemos os nossos pais. Mas, pais, agora vamos passar para outra parte, né? Eu falei que ia sobrar para todo mundo aqui hoje, mas vai puxar a orelha dos jovens, não. Pais, escutemos os nossos filhos. A gente às vezes fala assim: mas meu filho só quer ficar isolado. E o que é que eu faço de diferente para mudar isso? Porque ficar só acusando o jovem, mas esses jovens de hoje não querem nada com nada. Ou então nós até os adjetivamos, né? Os aborrecentes. Mas jovens não sentam na fase da aborrecência. O que é que nós estamos fazendo para ajudá-los? Os nossos jovens estão gritando socorro por carência. Os nossos jovens estão carentes. E às vezes eles olham para nós, que tratamos os animais de estimação com todo o carinho do mundo, com todo o desvelo, e tratamos os nossos filhos com falta de educação. Gente, pelo amor de Deus. Aí eu chamo um cachorro: vem cá, cachorrinho, deita aqui com o papai e com a mamãe, vem cá. E o cachorro está serelepe, quer sair, quer ir lá para fora, e o cachorro não quer ficar debaixo da coberta. E eu insisto com o cachorro: vem cá, mas papai fazer um carinho, um afago em você. E os nossos filhos? Então, às vezes, estamos tratando melhor os animais do que os nossos jovens. Agora eu preciso maltratar os animais? De jeito nenhum. Precisamos tratar bem aqueles que estão sob as nossas responsabilidades, porque foi dito, é uma missão. É uma missão. E eu preciso, toda missão exige esforço, e eu preciso me esforçar para dar conta da missão. Mas ele não quer se interessar por espiritualidade. Entendi. Aí se ele não quer se interessar, você aceita e deixa por isso mesmo? E por que eu vou impor espiritualidade para ele? Então quer dizer que quando ele fala que não quer escovar o dente, você deixa? Não, mas aí não, escovar dente. Se ele escovar o dente, vai dar cara, eu tenho que pagar depois para tratamento dentário, fica complicado. Eu obrigo ele a escovar dente. E quando ele fala que não quer almoçar nem jantar mais, você deixa ele comer só a hora que ele quer? Não, ele tem as horas para comer. Por que você faz isso? Porque se ele não comer, ele vai, daqui a pouco ele desencarna de fome, pega uma doença. A escola, quando ele fala assim: pai, eu não quero ir na escola não. Aí você deixa ele simplesmente abandonar a escola, porque se a gente perguntar para eles: meu filho, você agora tem autonomia sobre a sua vida, você faz o que quiser. Gente, eles nunca mais escovam dente, eles nunca mais vão para a escola, salvo algumas exceções de missionários reencarnados em missão. Eu até brinco, que antigamente a gente comia bolacha recheada, se deixasse, almoço, janta, café da manhã, da tarde. Agora eles não gostam mais da bolacha recheada, é só do recheio da bolacha. Tira o recheio e joga a bolacha fora. E a gente deixa eles fazer isso?
Então, por que em tantas coisas eu, de certa forma, imponho para eles o que eu quero, e quando a relação é com o divino eu não imponho? Ah não, tadinho, deixa, se ele quiser ele vai, tem que ir. Mas ele não presta atenção, ele vai escutar, vai escutando. Quando ele for independente e tiver condições de escolher sobre a sua vida, aí ele terá a liberdade de ir ou não ir mais. Como chega um certo ponto da vida em que ele vai escolher a profissão que ele vai seguir, e não mais eu, porque ali ele já tem maturidade suficiente. Enquanto essa maturidade não existir, é tarefa dos pais encaminhar os filhos na religião. Eu não disse espiritismo, eu disse religião. Se o pai é católico, leva para o catolicismo. Se o pai é evangélico, leva para o protestantismo. Mas se o pai é espírita, cabe a ele mostrar o caminho. Se lá na frente ele não quiser mais, paciência. Fizemos a nossa parte. Mostramos para eles o que realmente deve ser valorizado. Mas, e os avós? Hoje nós temos um fenômeno interessante. Os nossos filhos, às vezes, estão mais próximos dos avós do que dos pais. Ouvem mais, confidenciam mais com os avós do que com os pais. Então os avós podem auxiliar nessa tarefa que não é deles. Não é tarefa dos avós, mas eles podem auxiliar. E os dirigentes espíritas? De que adianta o jovem ter vontade? Se eu quero agora frequentar um centro, o pai incentiva ou obriga, faz a sua parte, chega no centro e não encontra o apoio necessário. E aí? William, mas faltam trabalhadores. É a queixa geral, né? Faltam trabalhadores capacitados para lidar com os jovens. Ou faltam jovens para frequentar a mocidade. A gente precisa dialogar mais no movimento espírita. Procuremos a Aliança Municipal, as USES, os órgãos de unificação e peçamos apoio. Preciso de apoio. Como fazer? Porque aqueles que vieram antes já erraram muito e já acertaram muito para me mostrar o caminho a ser percorrido. Só que quando a gente não quer, o que não falta é desculpa. E ele começa, mas é que não tem estrutura adequada. Se adapte, se reinvente. A gente se adapta para fazer pizza. A gente se adapta para fazer a sala do passe. Por que quando é para lidar com o jovem eu não posso adaptar a realidade da minha casa ao que eu necessito? É uma tarefa urgente que nós, dirigentes espíritas, abramos a casa espírita para o jovem. Mas muito mais do que a casa, e muito antes do que a casa, abramos os corações, para que os jovens que entrarem nela, encontrem em nós o amparo, o apoio, o incentivo, e não simplesmente a reprimenda. Mas William, aquele jovem, você viu a bermuda que ele estava usando? Bermuda rosa, onde se viu isso? Homem usar bermuda rosa. Chegou com a camisa floral no centro, e daí? E daí? Mas ele tinha um piercing no nariz. Talvez ele perdoa mais do que você que não tem piercing. Talvez a moral dele, que traz um cabelo diferente, que traz uma postura diferente, talvez a moral dele é muito mais elevada do que a gente, que anda bonitinho, sapato arrumadinho, calça, camiseta, cabelo. Quer dizer agora que eu tenho que pôr piercing? Não estou dizendo isso, eu estou pedindo, implorando que não julguemos os nossos jovens pela maneira como eles se vestem ou se comportam. Há jovens homossexuais se matando porque não encontram apoio na religião, porque muitas consideram a homossexualidade doença. E o espiritismo talvez seja uma das poucas, se não a única,
que não só nos convida a fazer isso, o respeito, o amor, mas que acolhe. A doutrina acolhe, os espíritas nem sempre. E aí quando entra às vezes um casal do mesmo sexo, abraçado ou de mão dada, a gente já entorta, fala, nossa, você viu ali? Você viu? E eles percebem, gente, e não voltam mais. E não voltam, e vai ser espírita, sabe onde? Que eles gostaram da doutrina. E sabe onde que eles serão espíritas? Na casa deles, assistindo palestra do Haroldo do YouTube, assistindo Festu pela Rádio Fraternidade. E a gente reclama, as casas estão vazias. Paremos de julgar e façamos o possível para atender aquele jovem. Ele tem uma ideia de implantar um grupo de arte na casa? Ofereçamos apoio. William, mas eles deram a ideia de fazer um funk espírita. Poxa, que maravilha! Que maravilha! Kardec, tum, 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 a alma é imortal. Chico, homem de luz. Mas se eles gostam de funk e querem fazer um funk espírita, façam. William, mas a música, o ritmo dela incentiva. Depois eles vão entender. Abramos a casa e abramos os nossos corações para os nossos jovens. Eles não podem ser eternamente promessas do futuro. Eles precisam de nós para que no presente construam o futuro. Eles têm força para isso, mas não é só força física. Você, nossa, chegou um jovem, que beleza, mas carrega umas cadeiras aqui para mim. Nossa, ainda bem que tem jovem aqui na casa para ir para a campanha do quilo carregar a sacola de doação. O jovem gosta disso, mas o jovem também pensa. O jovem também tem ideia. Pergunte a ele, que a gente às vezes quer fazer mocidade do nosso jeito, né? E aí não dá certo. Fala, nossa, o jovem começou e não voltou. Mas você perguntou o que ele quer? Dê espaço para que o jovem exponha a sua opinião, porque às vezes o que ele quer é totalmente diferente. William, mas se ele vier com uma ideia totalmente fora da moralidade, aí você explique para ele: olha, meu jovem, a doutrina espírita não impõe, mas ela esclarece que isso que você está propondo às vezes não é o momento. Como, por exemplo, adultos me sugeriram vender bebida alcoólica nos eventos espíritas. Falei assim, nossa, William, mas dá um dinheiro, rapaz, você tem que ver, que vende demais. Se você está construindo a sede própria, vende uma cervejinha lá. Eu falo, rapaz, mas sabe que ideia bacana? Por que eu não vendo também maconha, crack, cocaína, que dá dinheiro também? Uma das coisas mais rentáveis na humanidade é tráfico de drogas. Então nem toda ideia deve ser acatada, ela deve ser avaliada. Aí entra a experiência da madureza, a união, juventude com os adultos. E aí nós formaremos de fato uma doutrina vibrante e uma doutrina coerente com os princípios de Kardec, sem fugir nenhuma vírgula do que Kardec nos deixou. E para encerrar o sermão do padre de hoje, estou parecendo um padre aqui hoje, né? Mas eu falei para ele que eu ia vir para... Essa era a intenção, deixar a gente incomodado. A minha proposta aqui hoje é essa, não é contar casos para vocês irem como eu faço. A minha proposta aqui hoje é que a gente saia daqui incomodado, a palavra é essa, porque eu estou. Quando eu preparei esse estudo, eu comecei a repensar na mocidade da casa que eu dirijo. A proposta minha aqui hoje é isso, é causar desconforto. Mas eu preciso pedir e dizer: jovens, nós precisamos de vocês. O movimento espírita precisa de vocês. Mas eu vou dizer algo que pode ser clichê. Vocês, jovens,
precisam do Espiritismo. Eu preciso do Espiritismo. Nós precisamos do Espiritismo, porque ele é a luz que ilumina o meu caminho. Porque a gente viaja sempre, e eu posso escolher viajar no escuro ou viajar iluminado. E a doutrina é essa luz que clareia a nossa jornada, para que, como disse Almir Sater na sua bela música, penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Muita paz, cuidemos dos nossos jovens.